Olá, eu sou o evangelista Diógenes e vim trazer uma mensagem de Deus para você. Hoje iremos fazer um estudo sobre o Salmo 40, um salmo de Davi que traz grandes verdades e aplicações práticas para o nosso dia a dia. Diz assim o Salmo 40: Depositei toda a minha esperança no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me em um local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Olha que interessante. O rei Davi, ele estava com uma situação muito difícil, com problemas sérios, onde ele estava fugindo, sendo perseguido e tinha comprometido o seu reinado, a sua reputação, a sua história. E ele já estava numa situação onde não podia contar com pessoas, com ninguém, pois todos estavam querendo o seu mal. E ele resolve clamar a Deus. Mas mais do que clamar, gritar, pedir por socorro, ele também pede a Deus a provisão confiando no Senhor. Ele espera com paciência no Senhor, confiadamente. Ele nos dá um exemplo, uma aplicação que nós, independente do problema e da situação, nós devemos clamar, buscar a Deus, mas esperar nele e confiar nele. Esperar é você aguardar o tempo, momento exato de Deus. Tempo para Deus é algo importantíssimo. Existe o tempo que é o Cronos, é o tempo de 24 horas. Existe tempo Kairos, que é o tempo de Deus para as coisas acontecerem. Davi sabia que ele deveria clamar, suplicar, buscar a Deus e esperar o momento exato, porque Deus, ele não tarda, ele chega na hora certa. E no momento adequado, o Senhor iria lhe dar o socorro, iria livrá-lo dos seus inimigos, iria livrá-lo dos seus problemas, das suas aflições. E foi o que Deus fez. Deus atendeu o clamor do seu rei, do seu servo, e deu vitória a ele em todas as situações, em os seus conflitos. E os problemas que eram sérios, grandiosos para o rei Davi, como ser humano, para Deus era pequeno. E ele sabia que Deus iria ter misericórdia dele. Por isso ele diz que muitos verão isso e louvarão o teu nome, porque saberão que o rei, que o homem, por mais que não tivesse recurso, alternativa, mas que confiava em Deus, no momento exato, Deus iria acudi-lo, iria ter misericórdia dele e iria ajudá-lo. E depois que a pessoa vê o agir de Deus na vida do ser humano, não tem como ela negar que Deus é com aquela pessoa. E é isso que iria e aconteceu com o rei Davi, e também pode acontecer conosco, se tão somente confiarmos, esperarmos no Senhor e clamarmos a Ele por socorro imediato. A Bíblia diz que Ele é o socorro bem presente no momento da angústia, naquele pior momento, momento de desespero, o Senhor está do teu lado, te ajudando, te fortalecendo, te dando vitória. Ele está ouvindo o seu clamor, está pronto e prestes a te responder, mas da maneira dele, do jeito dele. E o Senhor, ele é altamente eficaz para nos dar vitória. Então somente devemos confiar nele. E diz assim o versículo 4: Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, que não vai atrás dos orgulhosos, nem dos que se afastam para seguir deuses falsos. Olha que interessante. Ele diz que é feliz, bem-aventurado, é ditoso aquele que confia no Senhor. Por quê? A pessoa que confia no Senhor tem estabelecido um alicerce firme e forte de vitória. Mas aquele que dá ouvido a soberbos, a pessoas que não têm compromisso com Deus, que não querem o seu bem, essas pessoas, elas tropeçam. Porque não opera nelas a fé, a confiança. Nós devemos dar ouvido a Deus e a sua palavra, e não a outras pessoas. No momento de aflição, de desespero, você não deve ficar buscando alternativa no homem, em outras pessoas. Porque muitas vezes
vão vir mensagens e palavras negativas para atrapalhar a sua vida. Porque as pessoas que você acha que querem o seu bem nem sempre querem. Mas Deus é fiel, Deus é Pai e Ele quer o nosso bem. E tudo que Deus faz é bom. E o Senhor há de falar na medida da proporção que nós precisamos ouvir. E Ele vai falar conosco exatamente o que necessitamos ouvir, não o que queremos ouvir. Porque muitas vezes também estamos errados. Muitas vezes temos que recuar, mudar a atitude, pensamento, as palavras, voltar para o caminho de Deus, para o centro da sua vontade e recomeçar da maneira certa. E é isso que ele está explicando aqui. Que deve confiar no Senhor, para que você tenha a resposta certa. A atitude certa levarão a resultados corretos, resultados certos. E diz aqui assim: o Senhor, meu Deus, não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são mais numerosos do que se pode contar. Os pensamentos de Deus não são os nossos, são maiores infinitamente. Deus sabe o que é melhor para nós. Ele conhece o nosso passado, presente e até mesmo o futuro que ainda não aconteceu, pois Deus é um ser atemporal, Ele está acima do tempo, pois Ele criou todas as coisas. Por isso, Ele escolhe o nosso caminho, determina o nosso procedimento, a nossa carreira proposta para nos dar vitória. Nada pega Deus de surpresa. Ele conhece todas as coisas, Ele sabe de tudo. Por isso é bom deleitar, esperar e aguardar a salvação do Senhor no centro da vontade de Deus. Porque esse é o melhor caminho, a melhor situação, é o que Ele preparou para nós. E aí ele diz assim no versículo 6: sacrifício e oferta não quisestes, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigistes. Então ele disse: aqui estou. Olha só, Deus não estava exigindo o sacrifício dele, ofertas, não, mas que ele tivesse um coração inclinado ao Senhor, para que Deus pudesse ouvir a sua oração e atender o seu pedido. Por isso é importante você estar pronto. Ele diz aqui: aqui estou. Está pronto para ouvir a Deus, para seguir os conselhos do Senhor, seguir a palavra de Deus, fazer a sua vontade. E ele continua assim: então ele disse: aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Ele está falando da Bíblia, da Torá, que eram os escritos da época. Tenho prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no meu íntimo. Olha, ele dizendo: Senhor, a tua palavra, a tua lei está no meu coração. Eu sigo ela, eu ouço a tua palavra e coloco em prática. Eu ensino, eu vivo a tua verdade, os teus mandamentos, os teus juízos. Eu vivo a tua lei, Senhor. E isso é para nós um ensinamento muito grande, porque nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes. Temos que ter a lei do Senhor gravada na tábua dos nossos corações, para que possamos viver uma vida santa, uma vida diante de Deus correta, digna, com justiça e paz, que é o que o Senhor propõe para nossas vidas. E ele continua dizendo assim: eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Sabe o que é isso? Diante das pessoas, das testemunhas, ele proclamava as grandezas, grandiosidades que Deus fez por ele e faz por nós. Ele proclamava a lei do Senhor, falava das maravilhas de Deus, contava bons testemunhos, coisas que edificavam, coisas que levavam as pessoas a reclinar o coração para Deus. E isto é o nosso dever, também devemos fazer isso, lembrar do que Deus fez por nós e anunciar suas boas novas, seu evangelho de salvação, as grandiosidades de Deus para conosco, para que isso possa exercitar em outras pessoas também a terem fé, a confiar em Deus, a aguardar pacientemente no Senhor. Como sabe, Senhor, não feche os meus lábios. Ele está dizendo a Deus humildemente: Senhor, tu sabes que eu falo, eu proclamo a tua palavra. Não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Está vendo? Ele está ressaltando que ele conta, testemunha da salvação, do livramento, da libertação que Deus dá.
dos testemunhos das coisas boas que Deus tem feito. E diz assim, ó: não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negarás a tua misericórdia, Senhor. O teu amor e a tua fidelidade sempre me protegerão. Ali ele está exclamando a Deus a sua confiança. Olha, Deus, a tua misericórdia não vai me faltar, a tua fidelidade vai me proteger todos os dias, porque eu sei que tu és fiel, tu és justo. Nós devemos ser gratos a Deus e proclamar a bênção e a vitória, e nos lembrar da misericórdia de Deus, que é sobre tudo e todos, da fidelidade dele para conosco, que é a sua palavra, da justiça que ele exerce para conosco e da proteção e o zelo que Deus tem para com seus escolhidos. E diz assim, ó: incontáveis são os problemas que me cercam. Ele está falando com Deus: olha, muitos são os problemas que me cercam. A minha iniquidade me alcançaram e já não consigo ver. Ele está relembrando que ele é pecador, que ele é falho, que ele é ser humano, ele tem muitos pecados. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça. Olha que homem humilde de reconhecer todo o seu pecado, a sua mazela, o seu erro diante de Deus. E o meu coração perdeu o ânimo, ele ficou desanimado por todos os pecados, pela falha, porque por mais que ele queria ser um homem justo, santo, viver um viver honesto, reto diante de Deus, ele sabia que na condição de ser humano, tendo uma natureza decaída, vinda de Adão, ele era pecador, ele tinha muitas iniquidades, muitos pecados, e Deus exige santidade, exige que nós possamos viver diante dele de uma forma santa, digna, reta, em justiça. E aí ele já faz um clamor, um pedido a Deus: agrada-te, Senhor, em livrar-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida. Retrocedam, desprezados que desejam a minha ruína. Ele humildemente reconhece o seu pecado, pedindo a Deus misericórdia e compaixão, e pede para o Senhor atender o seu clamor, livrá-lo dos seus inimigos, daqueles que estão desprezando ele, que querem a sua ruína, querem o seu mal. Ele diz assim: fiquem chocados com a própria desgraça os que zombam de mim. Regozijem-se e alegrem-se em ti todos que te buscam. E aí ele já muda. Ele estava falando dos ímpios: mantenha afastado, Senhor, aqueles que desejam o meu mal. Mas aqueles que te buscam, que eles se regozijem, que eles se alegrem na tua presença. Digam sempre os que amam a tua salvação: grande é o Senhor. Nós temos que dizer para Deus: Senhor, tu és grande, tu és excelso, altíssimo, excelentíssimo, maravilhoso. Louvar a Deus, exaltar, bendizer, agradar do Senhor é você reconhecer a soberania dele. O temor do Senhor é você reverenciar o seu nome e exaltá-lo em todo o tempo. E é o que o rei Davi está fazendo. Ele espera no Senhor, clama a Deus, reconhece os seus pecados, pede livramento contra os seus inimigos e agora ele bendiz o nome do Senhor, exalta a Deus, adora a Deus, engrandecendo o nome do nosso Salvador. E ele diz assim: quanto a mim, sou pobre e necessitado. Olha ele reconhecendo sua condição humana, pequena. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo, exaltando a Deus. Embora eu seja pobre, pecador, o Senhor tem zelo, carinho por mim. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Não te demores, ó meu Deus. E ele termina pedindo a Deus: Senhor, não demores, mas venha me acudir às minhas necessidades, porque o Senhor é maravilhoso, ele adora, ele exalta a Deus. Então nós aprendemos no Salmo 40 que você deve clamar a Deus confiando nele e esperando nele. Você deve reconhecer seus erros, seus pecados. Deve pedir a Deus livramento contra o adversário, contra os problemas e situações do dia a dia. Você deve adorar e exaltar a Deus, reconhecendo que só Ele pode dar vitória. Só Ele pode te acudir no momento e na hora de necessidade. Então somente pedir a Deus: Senhor, venha e faça
tua vontade em minha vida, dai-me a alegria da tua salvação, conceda o desejo do meu coração segundo a tua vontade, para que o seu nome seja exaltado. O rei Davi sabia que o intuito e o objetivo de todas as coisas, de todos os processos da vida e situações que nós temos, é para que o nome de Deus seja engrandecido, exaltado. Então, por isso, ele sabia que por mais que ele estivesse passando momentos difíceis, tinham pessoas querendo a sua ruína, a sua destruição, Deus não ia permitir. Porque se ele perecesse, o nome de Deus não seria exaltado. E Deus tem prazer que o seu nome seja engrandecido, exaltado, adorado. E através da salvação, da libertação dele, Deus acudir na sua necessidade, respondendo o seu clamor e súplica, o nome de Deus seria conhecido entre os povos, entre as nações, e o Deus de Israel seria adorado. Tão somente a mesma coisa acontece conosco. Se nós confiarmos em Deus, clamarmos a Ele, reconhecendo o nosso erro, pedindo perdão pelos nossos pecados, nos entregando na total dependência do Senhor, deixando Ele agir e exaltando, adorando, dando ações de graça por todas as suas maravilhas, as suas grandiosas bênçãos que Ele tem feito em nossas vidas, tu verás como grande será o livramento, a salvação e a bênção de Deus, a vitória na sua vida. Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele o fará. Que Deus possa te abençoar. Esse é o Salmo 40, um salmo maravilhoso que vai com certeza edificar as nossas vidas. Que Deus te abençoe. Peço a você que possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas, ative o sininho de notificações, dá um joinha se gostou do vídeo e que Deus possa abençoar você e toda a sua família em nome de Jesus.